Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindo, você que está assistindo esse vídeo nesse momento. Eu vim aqui deixar uma palavra de Deus para o teu coração. Você que está aqui no canal, eu quero que antes de eu começar esta mensagem, você deixe aí seu like, viu? Deixe um comentário aqui embaixo, o que você achou do vídeo, uma sugestão, algo que você queira falar em nome de Jesus e compartilhe essa mensagem pelo menos com uma pessoa. Vou esperar você um instante aí, compartilhar essa mensagem pelo menos com uma pessoa que está precisando desta palavra, em nome de Jesus. Compartilhou? Beleza. Eu quero trazer uma mensagem que Deus colocou no meu coração aqui para você, que está no Salmo de número 23. Fala sobre o pasto, o vale, a mesa e a casa. Essa mensagem, ela fala sobre a nossa caminhada com Deus, a nossa caminhada de fé nesta terra, a nossa caminhada diante da presença de Deus. O salmista, ele traz nesse salmo a importância que há em ter um Deus pessoal na sua vida. Um Deus que tudo pode, um Deus que tudo sabe, um Deus que tudo é. O nosso Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve. E no Salmo ele começa dizendo assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Olha que maravilha. Aqui Davi ele fala sobre algumas coisas, né, que demonstram o cuidado de Deus com ele, assim como ele era um pastor de ovelhas e tinha o cuidado com as suas ovelhas, de dar o alimento, o pasto, a água, de trazer o refrigério, não somente físico, mas o refrigério da alma, né? Ele fala sobre refrigera a minha alma, né? Isso fala do cuidado de Deus. O pasto representa o cuidado de Deus. O cuidado de Deus conosco. A partir do momento em que nós entregamos a nossa vida a Ele e consideramos Ele como o nosso pastor. Né? Como ele disse, o Senhor é o meu pastor. Ou seja, o Senhor é aquele que me guia. O Senhor é aquele que me direciona. Mas o Senhor também é aquele que cuida de mim. E a partir do momento, amados, que nós aceitamos a direção, o cuidado de Deus na nossa vida, isso é algo maravilhoso, porque Deus ele vai nos direcionar para o caminho correto, para a direção certa. Ele vai conduzir a nossa vida de uma forma que muitas vezes no primeiro momento nós não vamos entender, mas depois nós vemos que Deus ele fez o melhor para nós. E nós vamos sempre contar com o cuidado dele, com o cuidado do Senhor para com a nossa vida. Então, a nossa caminhada ela é assim, né? Davi ele começa falando sobre o pasto, começa falando sobre o cuidado de Deus, né? E até mesmo momentos difíceis que nós passamos, nós podemos sentir Deus cuidando de nós. Porque muitas vezes nós podemos achar que, porque o Senhor é o meu pastor, né? Ele não vai me faltar, né? Ele vai cuidar de mim. E quando chega um momento difícil, a gente fica pensando, nossa, a gente olha para o céu e diz, Senhor, cadê o teu cuidado? Né? Cadê a tua proteção? Cadê o refrigério para minha alma? Cadê o pasto? Cadê a água? Cadê né, aquela simplicidade que eu sentia no meu coração que o Senhor estava cuidando de mim? Né? Os momentos difíceis, eles têm essa, vamos dizer assim, capacidade, entre aspas, de tirar a nossa visão, né, o nosso foco daquilo que realmente importa e começar a colocar em outras coisas. Então a gente começa a achar que porque a gente está passando um momento de dificuldade, Deus não está cuidando, né? Mas Deus ele está cuidando a todo momento de nós, né? E isso nós vamos ver, né, no segundo ponto, onde Davi ele fala sobre o vale, né? Ele continua aqui, eu vou ler para você, no versículo 4 ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Olha só que maravilha. Né? Davi, ele entendia, né, pelo Espírito de Deus, que mesmo o Senhor sendo seu pastor, mesmo o Senhor
sendo aquele que deveria cuidar dele e que verdadeiramente estava cuidando. Isso não impediria que ele passasse por momentos difíceis, né? Não impediria que ele passasse pelo vale da sombra da morte. E eu tenho certeza, você que está me assistindo aí, você já passou, você ainda está passando talvez, ou até mesmo, talvez ainda vá passar, né, por momentos assim que você entra no vale da sombra da morte, né, no vale onde você pensa que a todo tempo a morte ela está, né, te perseguindo, ela está tentando atingir você, né? Como ele diz, o vale da sombra da morte, ou seja, a sombra, né, da morte espiritual, seja a morte física, seja por qualquer outro motivo, a morte no seu ministério, no seu casamento, na sua família, em qualquer área da sua vida, parece que a sombra ela está, né, sobre você de uma forma que você sente a morte de perto, você sente, nossa, tudo vai ser destruído, tudo vai ser acabado, né? Mas Davi ele sabia que havia uma sombra maior do que a sombra da morte sobre a sua vida, e era a sombra do Onipotente. Louvado seja Deus, né? Porque aquele que está no esconderijo do Altíssimo, né, a sombra do Onipotente, ele descansará. Louvado seja Deus. Então Davi ele disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Né? Então a caminhada da fé é isso. Né? Nós passamos por momentos onde nós sentimos a plenitude do cuidado de Deus, com coisas boas, maravilhosas, tudo aquilo que Deus nos proporciona. Mas chega os momentos de vale, de dificuldade também. Né? Mas isso não representa que Deus ele não continua cuidando, não. É só que a circunstância é diferente. Davi ele estava dizendo, ó, o Senhor está comigo, e ele daí diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, o cuidado de Deus ali naquele momento de dificuldade que ele estava passando, era uma manifestação diferente, mas não era pior ou melhor. Era só uma manifestação diferente. Ali não era mais o pasto, não era mais a água, né? Não era mais guia pela cereza da justiça, né? Era o consolo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, ele estava dizendo, ainda que eu esteja passando por esse momento de dor, né, eu sei que o Senhor está me consolando. Né? Consolar, irmãos, muitas vezes nós pensamos, eu só vou ficar melhor quando essa dor for tirada. E existem situações que nós não vamos vencer do dia para a noite. É um processo, tem coisas que demoram tempo, né? E enquanto esse tempo não passa, nós não podemos ficar nos entregando à morte, né? Davi ele disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Ele não disse ainda que eu ficasse, né? Ele disse eu andasse. Não, eu continuei andando, eu continuei caminhando, né? Eu continuei indo, né, adiante, porque o Senhor estava comigo e porque Deus estava me consolando. Então, existem certos momentos que Deus não vai arrancar automaticamente aquela dor, mas Ele vai nos consolar para nos dar o refrigério, para que a gente continue caminhando. Louvado seja Deus. E se a gente continuar caminhando, a gente vai chegar aonde Deus quer que a gente chegue. A gente vai chegar, sabe aonde? Onde Davi continua dizendo aqui: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Louvado seja Deus. Nós continuamos caminhando, nós atravessamos o vale da sombra da morte e nós chegamos à mesa de Deus. Aleluia. Nós chegamos em um momento em que Deus ele prepara para nós uma mesa. Nós chegamos em um momento onde nós conseguimos vencer aquela dificuldade, Deus nos consolando e nos ajudando a passar. Então nós chegamos na mesa onde Deus ele honra a nossa vida, ele honra os nossos sacrifícios, ele honra, né, aquilo que a gente fez, né, ele honra as dificuldades que nós passamos, né, no lugar de vergonha ele coloca a dupla honra, né, ele tira, né, as cinzas. Louvado seja Deus. Ele coloca uma coroa, né, óleo de alegria ao invés de pranto, né, e vestes de louvor ao invés de espírito triste e quebrantado, como está lá
em Isaías 61. Louvado seja Deus. Porque Deus é um Deus que pode fazer isto. Louvado seja Deus. A cruz, ela é sim renúncia, ela é sim dificuldade, ela é sim batalhas que nós enfrentamos, porque este mundo jaz do maligno, sim. Mas a cruz, ela é a maior representação da vitória. Louvado seja Deus. É o maior símbolo da vitória, porque na cruz, Cristo, ele renunciou, ele padeceu, ele sofreu, mas ele foi vitorioso. Aleluia. Porque ele venceu por nós, por mim e por você. Louvado seja Deus. Então, nós chegamos à mesa. Aleluia. E entenda algo, que essa mesa, essa honra que Deus ele nos proporciona, ela não é uma honra para vanglória. Ela é uma honra que glorifica a Deus. Como assim, irmãos? Nós vivemos em uma época onde muito se pensa, né, que a honra de Deus ela é para proporcionar um revanchismo, né? Nossa, aqui hoje você estava me humilhando, então hoje eu sou honrado e eu vou te humilhar. Não, não é isso. A honra verdadeira, a honra que vem de Deus, ela proporciona a glória de Deus. Louvado seja Deus. E não a vanglória do homem. Porque a glória de Deus, ela ama. A glória de Deus, ela ajuda. A glória de Deus, ela perdoa. Louvado seja Deus. E não se vangloria e nem mesmo usa disso para causar revanche, para causar ataque. Mas isso não está no texto, irmão. Ele está dizendo, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Agora entenda isso. Quem consegue aproveitar uma mesa perante seus inimigos com um coração cheio de mágoa, de rancor e de revanche? Jamais. A primeira coisa que você ia fazer é expulsar todos os seus inimigos, todos os seus adversários, todos aqueles que se consideram seus adversários diante de você. Não saiam da minha mesa, porque essa mesa é minha. Não é verdade? Mas Davi, ele disse, Senhor, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Ele unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ou seja, está dizendo, ele preparou uma mesa perante meus adversários e eu consigo ficar aqui. Porque eu entendo que isto aqui é Deus glorificando o nome dele na minha vida. E eu estou com um coração sincero e puro, sabendo que isso aqui não é para eu atacar ninguém, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado em minha vida. Que ainda mais um entendimento de que Davi estava falando sobre isso, ele diz, olha, unge a minha cabeça com óleo. Isso nos remete ao Salmo 133, onde o Senhor diz, ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Né? É como o óleo, né? O óleo da unção que vem sobre Arão. Isso é a presença do Espírito Santo, manifestado no amor, na unidade, no perdão. Né? Quando Davi, se ele estivesse ali com todo aquele revanchismo, com todo aquele ataque, você acha que o óleo do Senhor estaria sobre a sua cabeça? E até mesmo que o seu cálice transbordaria? Não, porque o Espírito Santo, ele não deseja a divisão, ele deseja a união, o amor, a paz. Louvado seja Deus. Então nós chegamos à mesa, nós somos honrados, mas nós não podemos permanecer presos só nisso. Né? Essa honra que Davi está falando é uma honra terrena, é uma honra nesse plano. Isso Deus pode sim nos proporcionar, à medida que nós caminhamos na fé, que nós caminhamos com o Senhor. Mas não é algo que nós devemos nos apegar a ponto de nos esquecer de continuar caminhando. Porque Davi, ele continua dizendo, nós lemos aqui, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida.
e habitarei na casa do Senhor para sempre. Ele diz certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Alguém segue outro alguém que caminha. Você não segue nada que está parado. Você segue aquilo que está em movimento. Ou seja, então Davi está dizendo, eu continuo caminhando. Aonde? Em direção à habitação, à casa de Deus, onde eu quero habitar para sempre. E ele diz, a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. Elas continuam comigo. Então, não se agarre naquilo, né, que Deus te honrou. Valorize, né? Louvado seja Deus. Mas não se agarre nisso a ponto de você parar, a ponto de você não caminhar mais. Se você vive hoje uma honra, um casamento abençoado, uma família abençoada, um trabalho abençoado, um ministério abençoado, louvado seja Deus. Mas não se esqueça, aleluia, que seu alvo principal é chegar na morada de Deus, que representa o plano da eternidade. Você vai ver Jesus no deserto. Jesus passou o que Davi passou, né? Foi para o deserto, né? Ali viveu as tentações, as dificuldades, e quando ele vence Satanás, o que acontece? A palavra do Senhor diz que os anjos vieram e o serviram, prepararam uma mesa para ele no deserto, né? Mas o que Jesus ele fez depois que aquela mesa foi preparada para ele? Ele se alimentou, aproveitou, né, tudo aquilo que Deus tinha proporcionado para ele, e ele ficou lá? Não. A palavra do Senhor diz que ele se levanta e ele continua e inicia o seu ministério anunciando a palavra de Deus, anunciando o evangelho que ele veio para anunciar. Ou seja, ele continuou caminhando, ele continuou o processo. Louvado seja Deus. Então nós devemos caminhar, nós devemos continuar. Davi ele tinha certeza, não, isso aqui que eu estou vivendo agora na mesa, isso aqui Deus ele me proporcionou, mas ele não vai deixar o cuidado dele sobre mim. Ele diz, olha, eu vou continuar porque certamente a bondade e a misericórdia do Senhor elas também vão me seguir, porque ele sabe que eu estou continuando por um propósito ainda maior do que essa honra terrena, que é a honra eterna. É chegar e permanecer. Salmo 24 diz, quem subirá ao monte do Senhor? E quem há de permanecer neste santo lugar? Ou seja, não é só chegar, é nós conseguirmos permanecer. Aleluia. Permanecer na casa. Experimentamos o pasto, passamos pelo vale, somos honrados na mesa, mas o nosso objetivo final é nós chegarmos na casa. E eu quero que você escreva aqui embaixo, no final, dizendo, eu quero chegar na casa. Eu quero chegar na casa. Louvado seja Deus. Porque Deus tem isso para você. Nessa caminhada da fé, aleluia. A nossa trajetória só termina quando nós alcançamos essa morada que ele foi preparar. Deixando um versículo final aqui para nós, né? João 14, o Senhor disse que ele iria para nos preparar morada. E depois que ele nos preparasse morada, ele viria para nos levar para ele. Então existe honra maior do que essa, irmãos. Deus vai te proporcionar o melhor do pasto, do cuidado de Deus. Deus vai te consolar e te ajudar a passar pelo vale da sombra da morte. Deus vai te honrar e fazer você se assentar na mesa. E Deus vai te dar força e graça para você continuar, caminhar até chegar à casa, a morada eterna. Profetizo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua história, essa palavra, no nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. E continue acompanhando aí nosso canal, eu vou estar postando mais mensagens da parte de Deus, assim o Espírito Santo me conceder para abençoar a sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.